Salmo 51:5. Diz assim a palavra do Senhor. Achou? Amém? Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Essa é a versão da NVI, né? As versões mais tradicionais aí, a versão atualizada ou a corrigida vai dizer: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então aqui a consciência de Davi, que ele é pecador desde a sua concepção, né? Desde o seu nascimento. Deixa eu guardar desse texto, vamos para Romanos 3. Versículo 9. Nós vamos ler o verso 9 e 10 e depois o 23. Romanos 3, 9 e 10 diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. E versículo 12 diz assim: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Guarde isso, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E o 3:23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Na tua presença nós estamos. Pedimos que o Senhor venha continuar falando ao nosso coração, assim como o Senhor falou por meio dos louvores. Assim como o Senhor falou conosco no momento aqui da apresentação do Samuel, algo tão sublime, tão maravilhoso. Pedimos, continua a falar conosco através da explanação da Tua palavra, do texto bíblico nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, só o Mateus fica ligado aqui com os 29 minutos, viu? Cadê o Thiago? Vocês ficam ligados aí nos 29 minutos, tá bom? É que a câmera com 30 ela para. Hoje não está sendo a transmissão ao vivo, então a gente está só gravando. Irmãos, a gente... o Brasil ficou chocado com essa situação da menina de 10 anos que foi violentada pelo tio. Isso se tornou debate, se tornou discussão. Questão do aborto. E eu não estou querendo entrar na discussão aqui hoje. Não quero entrar nessa discussão, nessa seara, que é uma seara bem pessoal também, no que diz respeito ao que aquela menina passou, né? Uma coisa a gente sabe, nós somos contra o aborto, somos a favor da vida. Mas eu não quero entrar nas causas, na discussão, na idade da criança, o que é melhor. Isso aí é uma questão muito ética, é um conflito e que, dependendo do argumento que você puxa, há pano para manga. O que eu gostaria de falar hoje, a tese que eu gostaria de falar aqui hoje com os irmãos é: se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso é uma máxima da sociedade, eu creio que isso é uma discussão até filosófica, mas nós vamos trazer para o campo da teologia para poder respondê-la, certo? Isso é uma questão filosófica, porque filosofia faz perguntas, né? Filosofia pergunta, é isso. Então, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Talvez você pense, poxa, por que aquele tio violentou aquela menina? O que esse homem passou? O que o levou a isso? A gente também quer logo recriminar, a gente quer logo apedrejar, enfiar uma faca no peito dele e mandar ele direto para o inferno, condenado. Você pode até, não, também não é para tanto, mas é mais ou menos isso a ideia que se passa na mente de muitos, e isso também não é bíblico, tá? Isso também não é bíblico. Então a gente poderia pensar assim, poxa, o que levou esse homem a cometer essa atrocidade? Mais do que isso, o que levou a porque se Deus é tão bom, por que essa menina de 10 anos de idade, ela sofreu isso do próprio tio? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mais do que isso, por que Deus permitiu que aquele bebê, que já era uma vida que estava em formação, aquele feto, tivesse a sua vida interrompida por conta de uma situação drástica como essa que aconteceu? Então são perguntas que a gente faz, mas às vezes com um pressuposto: que aquele homem, aquele pedófilo, em algum momento ele foi bom e deixou que o diabo fizesse com que ele cometesse tal atrocidade. Que aquela criança de 10 anos, ela de alguma maneira ela é boa. E que aquele feto que está em formação no ventre da mãe também não tem pecado algum. Talvez isso seja uma máxima em nossas mentes.
E eu quero dizer para vocês que todos os três são pecadores. O pedófilo é pecador, a criança de 10 anos é pecadora e o feto que estava em formação também era pecador. Não se tinha nem o sexo ainda, né? Definido. Né? Mas já havia um sexo ali, não estava em formação, mas se esperasse, ele se mostraria. Mas ambos são pecadores. Porque Salmo 51, 5, Davi está dizendo: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então a gente não se torna pecador a partir do momento que comete o primeiro pecado. A gente se torna pecador. Rapaz, que reflexo, né? Só que o outro não foi. Me ajudem aí. A gente se torna pecador. Obrigado, irmão Levi. Pronto, que o vento aqui é feroz. Daqui a pouco eu pego a Bíblia. O que Davi está dizendo é que a gente é pecador porque nós somos filhos de Adão. Quero que você guarde isso. Certo? Amém? Isso é importante você guardar. Eu não me torno pecador a partir do momento que eu adquiro um conhecimento do que é pecado. Eu não me torno pecador a partir do momento que eu passo a ter malícia. Né? A partir do momento que eu sei aquilo que é errado. E alguns vão dizer que é a partir dos 7 anos de idade. Porque é a idade da razão. Não é isso. É claro que vai existir um momento em que nós, como seres humanos, um determinado, eu também não cravo a idade, porque é um processo individual para cada criança. Então, há um momento em que há um estalo e que ela começa a entender o que é certo, o que é errado, o que é pecado, que aquilo é um momento que ela vai poder entender o evangelho, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. A Isabela, por exemplo, ela já está começando a saber o que é certo e o que é errado, mas essa noção de Deus ela ainda não tem, de evangelho, de Jesus ter morrido na cruz por ela. Então, mas quando eu falo para ela não fazer aquilo, determinada situação, ela já sabe. E se ela faz por causa do pecado que habita nela. Porque eu já falei para não fazer e ela sabe que não pode fazer. Então, assim, é claro que concepção de Deus, de evangelho, de Jesus, ela ainda não tem. Mas ela já tem entendimento para saber o que é proibido e o que é permitido fazer. Então a gente está numa seara muito complicada. Mas é complicada porque às vezes a gente complica. E eu quero dizer aqui para você que existe, claro, um plano, eu creio, no plano sobrenatural de Deus para a salvação de crianças, certo? Para a salvação do feto. De um feto ou de uma criança que ainda não atingiu essa maturidade, essa compreensão do evangelho. Essa compreensão do que é salvação. Então eu creio que há um plano de Deus para a salvação dela em Cristo. Não que ela seja inocente, não que ela não seja pecadora, não que ela seja perfeita e nunca cometeu pecado ainda, não é isso. É pecadora, e é pecador desde a concepção, desde que nasceu. Mas creio eu que há sim um plano de Deus, isso é uma crença minha, tá bom? São versículos escassos na Bíblia, Jesus fala: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então há uma interpretação para esse texto assim, mas para você ver como não é uma situação simples. Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está dizendo que o único caminho para a salvação é passando por Jesus. O único caminho para a salvação é passando por Jesus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque agora eu quero desconstruir o tema que eu acabei de colocar. Por que coisas... Se Deus é tão bom, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E agora eu quero desconstruir esse tema. Porque não existem pessoas boas. A única pessoa boa que passou por essa terra foi Jesus. E aconteceu algo ruim com ele, que foi a crucificação por causa do meu e do seu pecado. Então a gente poderia questionar: se Deus é tão bom, por que algo tão ruim e algo tão hediondo aconteceu com a única pessoa boa que passou por essa terra? Aí a gente pode falar: porque Deus é justo, porque Deus é misericordioso, porque Deus é perdoador, mas Ele também é justo. E Ele diz que todo pecado precisa ser punido. Então não é: eu me arrependi, eu estou arrependido do que eu fiz. Sim, mas tem uma sentença, existe uma lei. Você já pensou? Se todo ladrão que roubasse chegasse na delegacia e falasse para o delegado: eu estou arrependido. Ele falou: está arrependido? Então tá beleza, pode voltar para casa. Que justiça é essa? Não é porque o delegado é misericordioso. Nem levou para o juiz. Não é porque ele é gente boa. Está arrependido, meu filho? Estou arrependido. Então pode voltar para casa. Pode roubar de novo. Depois, se se arrepender, não tem problema também. Então o que eu quero dizer com isso? Que a salvação não está baseada naquilo que nós fazemos. Mas se a gente pode dizer hoje: eu tenho certeza de salvação, é porque Jesus pagou o preço da ira de Deus por mim e por você.
Talvez vocês não estejam compreendendo talvez a profundidade disso, mas isso é chocante. E eu sei que isso é pesado. Talvez alguns saiam daqui hoje até assim com a pulga atrás da orelha, falando: o que o pastor falou hoje? Sabe o que eu quero dizer isso? Sabe por que isso? Porque o evangelho só vai fazer sentido quando a gente entender o que é o desespero da nossa fragilidade e da nossa impossibilidade. A gente só vai conseguir entender o evangelho quando a gente souber o que é remar, nadar. E não é morrer na praia, não. É nem vislumbrar a praia. É morrer afogado no meio do oceano. É você se afogar e dizer: eu já fiz tudo o que era possível e eu não consigo. Eu sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe, e não há nada que eu faça pelos meus méritos, por mim mesmo, para mudar essa condição. É preciso que a gente se desespere, senão a gente não vai entender o evangelho. É preciso que a gente se desespere, senão a gente não vai compreender o que é a ceia que a gente celebra aqui pelo menos mensalmente. É preciso que a gente se desespere. O jovem rico, eu fiz até um videozinho, coloquei lá no meu Instagram, está lá em Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18. Os três falam da história do jovem rico quando ele chega para Jesus. Mateus e Lucas, eles narram assim, um jovem chegando para Jesus e dizendo: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Marcos, ele muda um pouquinho a maneira como o jovem fala, e não é que ele chama Jesus de bom, ele chega assim e fala: mestre, o que eu devo fazer de bom para alcançar a vida eterna? Mas a resposta de Jesus, ela é igual nos três evangelhos, né? Por que me chamas de bom? No caso de Marcos, ele fala: por que você me pergunta acerca do que é bom? Só há um que é bom. E Jesus fala: é Deus. É claro que Jesus é bom, é claro que Jesus é Deus. Jesus não está dizendo para aquele jovem que ele, Jesus, não é bom. Sabe o que Jesus está dizendo para aquele jovem? Você não é bom como você acha que você é. Aquele jovem chega para Jesus e fala: bom mestre, o que eu devo fazer? Ou seja, o que eu preciso fazer, me esforçar para alcançar a vida eterna? Jesus fala: por que você me chama bom? Só há um que é bom e é Deus. E Jesus fala: cumpre a lei. O que está na lei? Ele fala: honra teu pai e tua mãe, ama a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como ti mesmo. Ah, tudo isso eu tenho seguido e tenho cumprido desde a minha mocidade. Olha como aquele jovem, ele era prepotente. Eu não me lembro qual dos três evangelhos vai dizer que quando Jesus viu aquele jovem, Jesus o amou. Mas o fato de Jesus amá-lo não fez com que Jesus negociasse o seu evangelho. Aquele jovem chega para Jesus cheio de prepotência, né? Não a prepotência no seu falar, mas a prepotência nas suas crenças. Você pode ser uma pessoa humilde, você pode ser uma pessoa legal, você pode ser uma pessoa gente boa, que trata todo mundo legal, todo mundo de maneira bem legal, mas no que diz respeito à salvação, você ser uma pessoa prepotente, porque você acha que é pelos seus esforços que você merece a eternidade com Deus. Então esse jovem, ele chega legal, bacana, falando com Jesus, gente boa, respeitando, bom mestre, olha, até elogiou Jesus. E Jesus já revida, entendendo o que está no coração dele. Bom, o que você deve fazer? Cumpre os mandamentos. Ah, isso aí eu tenho feito. Ah, isso aí é fichinha. E Jesus fala: só te falta uma coisa. Vende tudo que tem, dá aos pobres, aí você vem e me segue. Aí foi que o negócio apertou. Porque aquele jovem não tinha isso aqui, ó. Aquele jovem não tinha visão no reino. Aquele jovem não estava entendendo que Jesus veio instituir o seu reino. Aquele jovem não estava entendendo o que era de fato amar a Deus, o que de fato era ser salvo, o que era de fato o reino, porque ele fala: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus, na sequência, ele diz para os discípulos: olha, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha? E aí alguns vão questionar que não é essa agulha, é uma outra questão, uma porta que tinha lá em Jerusalém. Independente do que seja o fundo dessa agulha, Jesus está falando da impossibilidade de pessoas que amam as riquezas entrarem no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico, é isso que ele está dizendo, entrar no reino dos céus. E os discípulos então começam a olhar um para o outro e eles se perguntam: quem então poderá se salvar? Porque os discípulos não eram ricos, né? Mas eles queriam ser.
Eles tinham o desejo também. Quem então é que vai herdar a vida eterna? Como assim? Aí Jesus olha para os discípulos e fala, para o homem, ou seja, a salvação, né? Ele fala, quem poderá salvar? Jesus fala, para o homem, isso é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Você consegue compreender isso? Aquele jovem saiu triste daquele jeito, não é porque ele era rico. Ele saiu triste daquele jeito porque as riquezas eram maiores do que o próprio Cristo na vida dele. A questão não é você ter as coisas, a questão é as coisas terem você. A questão não é você ter posses, a questão é essas posses terem você como posse delas. E aí o coração daquele jovem, ele se sentia bom porque ele cumpriu os mandamentos. E Jesus mostrou para ele que ele não é bom como ele achava que era. Onde é que eu quero chegar com isso? Que quando a gente passa por dificuldades e quando a gente passa por lutas, a gente não deve questionar Deus como se nós fôssemos bons, como se nós fôssemos pessoas boas e tivéssemos o direito de reclamar a Deus o porquê que estamos sofrendo e o porquê que estamos passando por dificuldades. Eu estou saindo do enquadramento aqui, né? Eu estou esquecendo que o Jefferson não está aqui me acompanhando. Cadê, Tiago? Fica aqui, Tiago, bota aqui. Hoje não tem nem rascunho aqui não, é uma palavra do coração. Aí às vezes a gente usa aqui o espaço. Me ajuda aqui, tá aberto ou tá fechado? Tu tá com vergonha de ficar aqui, é? Tá aberto? Então tá bom. Porque ele é alto, aí ele fica, não, eu vou estar na frente do povo. Irmãos, o que eu gostaria de levar os irmãos a refletir hoje é exatamente isso. Como eu falei na introdução, não vou entrar aqui no dilema do aborto, no dilema do que aquela criança passou, que aquele homem fez. Mas o que eu quero dizer é que, ainda que tenha sido algo hediondo que aquela criança passou, ela e os pais dela não têm o direito de dizer: se Deus é tão bom, por que isso aconteceu com a minha filha? Aquele feto, algum dia, não sei como é que vai ser na eternidade a situação dele, com que idade ele vai chegar lá, como é que isso vai se proceder, eu não sei, a Bíblia não fala, então a gente não pode relatar. Mas ele não pode um dia questionar assim, por que a minha mãe de 10 anos me tirou do ventre dela? Eu poderia ter feito tanta coisa, eu era apenas um feto, eu não tinha nem pecado. Ele não pode dizer isso. Porque a palavra do Senhor diz que em iniquidade se é formado e em pecado é concebido. Porque a gente carrega o DNA de Adão. Tem uma frase que eu até falei na nossa jornada aqui de lives sobre o plano de salvação. Uma frase de João Calvino, que ele diz o seguinte: Adão, um pecado, deixa eu ver, um pecado pessoal causou a natureza do pecado. No caso de Adão, um pecado pessoal causou a natureza do pecado. No nosso caso, a natureza do pecado causam os pecados pessoais. Adão se tornou pecador pecando. Nós pecamos porque somos pecadores. Dá para entender isso? O único que pecou sem a natureza do pecado foi Adão. Todo o resto, descendente de Adão, peca porque carrega essa natureza. Então eu quero lhe dizer uma coisa: não tem como fugirmos da nossa natureza. Ainda no ventre, somos concebidos em pecado. Então a única solução para o ser humano não é uma vida no mosteiro, se isolar do mundo, porque até lá os seus pensamentos vão perseguir, ele vai pecar, porque ele carrega a natureza do pecado. Né? Se não me engano é Rousseau que diz que o ser humano nasce bom, a sociedade o corrompe. Isso é uma falácia, isso não é bíblico, é o contrário, o ser humano nasce mal e é ele que corrompe a sociedade. Nós nascemos em pecado, porque a minha filha, o contato da minha pequena lá é minha esposa e eu, e alguns irmãos da igreja, e eu vejo o pecado lá dentro da minha casa. Eu vejo o pecado lá acontecendo, a gente falando que é para fazer o certo e ela fazendo o errado, e não é porque ela está com maus coleguinhas. Não é, e a resposta não é essa. Não é que ela está sendo influenciada para o mal, para o pecado. Não é que nós, os pais, estamos ensinando errado. É o quê? É a natureza dela. Ela nasceu assim. E ela precisa de quem? De Cristo. E ela não tem o direito de dizer: se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem com ela? Eu não tenho o direito de questionar nada que acontece.
Porque nós somos ruins por natureza. E aí tá muito pesado isso aqui tudo, né? Tá assim, muito... Pastor, desse jeito a gente vem para poder receber um alívio, uma palavra boa, para semana ser melhor. E o senhor faz um negócio desse com a gente? Desse jeito minha semana vai ser horrível. Né? Melhora esse negócio aí. Bora ver como é que essa situação muda. Esse clima tá pesado, tá caótico, tá desastroso. Não tem ninguém que escape, não tem ninguém que faça o bem. É isso que Paulo inicia aos Romanos. Capítulo 1, 2 e 3 é falando exatamente isso. O capítulo 1, ele condena a perversidade dos seres humanos. No capítulo 1, a gente poderia encaixar esse pedófilo que violentou a sua sobrinha de 10 anos de idade. Capítulo 1 de Romanos é isso, você pode ler depois, capítulo 1 de Romanos. Porque a ira de Deus é derramada sobre toda a impiedade, sobre toda a perversidade dos homens. Ele começa a falar dessa perversão sexual, de toda a perversão, homem com homem, mulher com mulher. Entra essa questão entra também homens com crianças, homens com animais, aquele negócio todo, toda a perversão sexual, promiscuidade, está lá no capítulo 1. A ira de Deus é derramada sobre quem pratica isso. Capítulo 2, moralista. Você que condena essas coisas também pratica? Você que diz que preserva a família, eu fico imaginando esses políticos, né, que fala lá na frente da câmera coisa bonita, família tradicional e tal. Aí quando vai ver, no motel com prostituta. Que isso acontece. Ele dá a cara para falar bonitão. Eu não estou generalizando aqui não, mas muitos fazem isso. Aí o que Romanos 2 diz? Você que condena aquele lá faz a mesma coisa? A mão de Deus também é pesada sobre você. Capítulo 3, os judeus. Vocês que dizem que são povo de Deus, guias dos cegos, e tal. Tem lá toda a narração. Romanos 3. Vocês também, que condenam os ídolos, roubam-lhes os templos? Vocês que condenam também fazem aquilo que é errado? Aí eu trago essa aplicação do capítulo 3 para nós, os crentes, né? Porque aqui a gente não é perfeito aqui não. Começar de mim aqui. Eu não sou perfeito. E eu posso falar por todo mundo porque a Bíblia diz isso. Nós não somos perfeitos. Então nós, que somos os detentores da palavra de Deus, estamos aqui no domingo à noite hoje, podia estar na festa, podia estar na balada, mas estou na igreja. Né? No louvor, cantando, estou tocando, estou ali, adorando, maravilhoso. Eu posso condenar os outros, eu posso falar do pecado dos outros, eu posso apontar o dedo. Aí a palavra do Senhor diz, vocês também são indesculpáveis diante de Deus, porque são pecadores. Aí, versículo 10 do capítulo 3, todos se extraviaram, todos, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que ame a Deus. Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não escapa um, não escapa um. Não é porque eu não sou, eu não pratico coisas horrendas como esse pedófilo, esse tio. Não é porque eu não pratiquei algo tão abominável, algo tão bárbaro, porque isso é bárbaro, eu não estou aqui passando pano no pecado, isso é horrível, isso é horrendo, isso é terrível, isso não se faz. Mas eu não vou para o céu porque eu não cometi isso. Aí ele vai para o inferno porque ele cometeu. Eu não vou porque... Sabe o que eu estou dizendo? Eu acho que eu mereço salvação só porque eu não pratiquei algo tão horrendo como ele. Mas o fato de eu não ter praticado algo tão bárbaro não faz de mim uma pessoa boa. O fato de eu não ter cometido uma atrocidade como essa não me torna digno do céu. O fato de eu não fazer coisas tão horríveis e bárbaras não quer dizer que eu agora me torne bom igual a Deus. E eu gosto de falar isso, eu falo, repito. Qual foi o pecado de Adão para ser expulso do paraíso? Desobediência. Só. Adão violentou uma filha que ele teve com Eva. Não. Adão violentou Eva e partiu ela em vários pedaços e jogou ela em vários pedaços de árvores lá no jardim do Éden. Não foi isso que Adão fez para ser expulso do Éden. Adão roubou alguém. Não sei quem, só tinha ele e Eva. O que foi que Adão fez? Desobedeceu uma ordem direta de Deus. Coisas que a gente faz quase todo dia. Quer ver um mandamento? Não, pastor. Quer ver a Bíblia fala assim, orai sem cessar. Quantas vezes você já quebrou esse mandamento? Pastor, hoje mesmo eu quebrei. É claro que tem uma explicação para isso, né?
Porque agora mesmo você não está orando, você está prestando atenção. Então você está em pecado? Não. Tem a explicação. Mas a gente não consegue cumprir, mesmo com a explicação, o que esse versículo diz. Porque a gente só acha que a gente é bom porque a gente não comete as negativas, né? Não adulterarás, então eu não adultero. Aí Jesus fala, cuidado que um pensamento também é adultério diante de Deus, não é só o ato consumado. Ah, não assassinar, eu também não mato ninguém. Cuidado que se você tem ódio do irmão, se você nega perdão, se você quer a morte desse pedófilo aí, você odeia ele com todas as suas formas, você é um homicida diante de Deus. Você quer a morte dele? A Bíblia diz que a gente tem que amar os inimigos. E aí você quer a morte do cidadão desse? É bárbaro o que ele fez, é horrível. Mas eu também não posso desejar a morte dele. Porque eu sou homicida. Então são conflitos éticos que a gente entra só para mostrar que a gente não é bom como a gente pensa. E aí sabe o que eu quero chegar com isso? Aonde é que eu quero chegar? É bater um desespero no nosso coração e falar qual é a solução. A solução é Cristo. A solução é Cristo. E aí, vamos aqui para Romanos 3 de novo, vamos lá. Romanos 3. Que Romanos 3, ele fecha a tampa do caixão, mas ele reabre de uma forma que não é a gente que abre por dentro. Entendeu? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e não é a gente que abre a tampa do caixão, não. É alguém que vai lá e nos ressuscita. É alguém que vai lá e nos dá vida. Romanos 3, versículo 19. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Porque é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então não é pelo mandamento da lei de Deus, pela obediência da lei, que eu vou ser salvo, porque a lei só mostra o quanto eu sou pecador. Se não tivesse lei, ninguém seria infrator da lei aqui. Se no Brasil não tivesse uma legislação, ninguém aqui estaria respondendo alguma questão judicial. Por quê? Porque se não tem lei, não tem infração. Agora, a partir do momento que tem lei, aí eu começo a ver quão miserável eu sou, porque eu quebro muitas vezes o que a lei me manda fazer. Estou falando da lei do Brasil aqui, né? Tô falando de coisas simples que a gente quebra constantemente. No trânsito, muitas vezes. Ora a Deus para não vir a multa que a gente passou sem cinto na frente da câmera, né? Quebrou uma lei. Às vezes não foi nem por maldade, foi por esquecimento, mas quebrou. Quebrou? Mas Senhor, o Senhor sabe do meu coração, eu tinha esquecido do cinto. O negócio é tão sério que às vezes eu tô dentro do carro com a máscara, quando eu vejo a câmera, eu tô sem máscara, eu já penso, a minha sensação é de que eu tenho que estar com a máscara para passar na frente da câmera. Aí eu lembro, não, é só o cinto, não é a máscara. Sabe por quê? Porque são tantas leis que nem a gente sabe, né? Você vai estudar para o concurso, você pega lá você vai estudar as leis aí do Brasil. O negócio é sério porque a gente não sabe tudo, a gente não sabe. É tanta coisa. O que Deus está dizendo aqui? Sobre a lei de Deus. Ele está falando da lei de Deus. Eu estou só usando aqui um paralelo para falar das nossas leis. O que Deus está dizendo aqui não é pela obediência à lei que nos tornamos salvos ou justos diante de Deus. Pelo contrário, a lei só mostra quão miseráveis nós somos, porque a gente não consegue cumprir ela plenamente. A gente não consegue ser perfeito. Mas ele prossegue. Versículo 21. Mas agora. Até o versículo 20 estava tenebroso. Romanos 1, 2 e 3. Até o versículo 20 do capítulo 3 é tenebroso. Você lê aqui, tem que ler com a lanterna, porque é escuridão, é caos, é terrível, é morte, é pecado, é ira de Deus sendo derramada, todo mundo sendo condenado diante de Deus. Não tem ninguém bom, não tem ninguém. Leia com esses olhos para você ver quão miserável nós somos. Aí entra no versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Olha só, quer dizer então que Deus está me declarando justo, ou seja, Deus está me salvando, não pela obediência à lei, não pelos meus méritos, mas pela fé em Jesus Cristo. Versículo 23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Para ser bem mais claro, lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque somos feituras suas, criados em Deus, para as boas obras. Então o que eu quero dizer para você? O que eu quero refletir com você hoje? Vamos parar de reclamar das dificuldades que a gente sofre como se a gente tivesse direito de fazer isso. Vamos parar de discutir o caráter de Deus, porque a ira de Deus foi derramada em Cristo Jesus por causa de mim e de você. Irmãos, mesmo depois de salvo, eu não consigo, é impossível contabilizar quantas vezes eu pequei contra Deus. É porque quando a gente fala em pecado, a gente só pensa em adultério, fornicação, homicídio, roubo, latrocínio. Quando a gente pensa em pecado, a gente só pensa nisso. E o negócio é muito mais embaixo. Jesus veio mostrar que é muito mais embaixo. O Sermão do Monte, ele fala: vou visto o que foi dito, eu porém vos digo. Antes disso, Jesus diz: olha, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. O que Jesus está dizendo é: eu vim fazer o que vocês não conseguem fazer, e vocês precisam entender isso. A conversa de Jesus com Nicodemos, lá em João 3, é exatamente isso, porque Nicodemos achava que era bom. Nicodemos era um fariseu, era alguém da alta corte espiritual ali em Jerusalém. Era alguém que instruía as pessoas, instruía o caminho de Deus. Ele se considerava justo. E ele chega para conversar com Jesus, e Jesus dá logo a real para ele: olha, não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que é nascer de novo? Versículo 8, olha, o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são os nascidos de Deus. O que ele está dizendo é que nós não somos conduzidos pela nossa vontade, mas uma vez salvos, somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Não mais para a inclinação do pecado, mas para a inclinação da vida. Lá em Gálatas, Paulo vai dizer: se vocês viverem no Espírito, de modo nenhum satisfarei os desejos da carne. Por quê? Por que isso é possível? Porque agora o Espírito Santo habita em nós. Mas nós ainda somos falhos. O Espírito Santo habita em mim, eu não tenho mais o prazer no pecado, eu não tenho mais uma vida no lamaçal do pecado como outrora, mas agora eu tenho prazer nas coisas de Deus, mas não quer dizer que eu sou perfeito. Por isso que uma das definições de pecado na teologia é errar o alvo. Como assim? Porque o crente, ele não quer pecar. O crente, uma vez salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele não quer pecar, mas ele peca. Por quê? Porque ele não é perfeito. E aí o pecado, nesse aspecto, é definido como errar o alvo. A minha meta é aqui, eu quero acertar no centro aqui, mas às vezes eu não consigo e eu erro o alvo. Mas constantemente estou aqui, acertando, buscando a Deus, vivendo para Deus, vivendo em santidade, mas às vezes eu erro. Esse às vezes que eu estou falando de coisas um pouco mais drásticas nesse aspecto, sim. Porque tem pecados que a gente nem lembra, que a gente nem sabe. Estava andando no carro hoje, estava refletindo em alguns momentos da minha vida e olhando para trás em alguns pensamentos que eu já tive. E eu sozinho no carro hoje, dirigindo e pensando. E eu falando: meu Deus, como eu sou miserável. Eu não estou falando de coisas que eu pratiquei. Não estou falando de pessoas que eu ofendi diretamente. Não estou falando de brigas que eu tive, de roubos que eu cometi, estou falando de pensamentos. E eu falando: meu Deus, teve um momento da minha vida que eu cheguei a pensar isso. Teve momentos da minha vida que eu cheguei a fazer aquilo. Eu tinha até esquecido já. E tantas outras que eu já esqueci. Sabe o que isso me mostra? Que eu sou eternamente carente da graça de Deus. E que a única coisa que me garante certeza de salvação é Cristo na cruz do Calvário. Então, o que eu quero dizer hoje, já vou para concluir, já vou responder. Por que coisas ruins acontecem conosco? Agora eu quero tirar, já expliquei. Nós não somos pessoas boas. Então a gente tem que tirar isso da nossa mente. Por que coisas... Eu sou uma pessoa boa, por que coisas ruins acontecem comigo? Tira isso do seu vocabulário, que você não é bom. Nós não somos bons. Jesus vai dizer também lá: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Aí se você for pegar textos da antiga aliança, falando do justo, o homem justo, o homem bom,
claro que ali que Deus está falando são pessoas que têm o seu coração em Deus e que tentam de todas as formas cumprir a lei. Então, na antiga aliança, o que estava vigente era a lei, o pessoal não tinha nem concepção de graça, não tinha essa ideia de graça. Então a maneira como Deus se relacionava com eles era usando termos assim: o homem bom, o homem justo. Olha lá, Jó, um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Olha aí, pastor, a Bíblia chamando um homem de bom. Aí o senhor lê Romanos dizendo que ninguém é bom, a Bíblia se contradiz? Não, a gente precisa entender que existe uma vingência, a revelação de Deus é progressiva. Então, na antiga aliança, não teria como Deus falar de graça, sendo que esse período ainda não havia sido iniciado, essa concepção ainda não estava estabelecida de maneira concreta, embora nós vejamos graça na antiga aliança. A história de Ruth é pura graça. Davi entendia que Deus queria mais do que sacrifícios, Deus queria um coração contrito. Então, você consegue compreender isso. Mas é claro que eles não tinham a concepção que nós temos hoje, da graça de Deus, da salvação em Cristo Jesus. E através dessa aplicação nós podemos entender que quando a Bíblia na antiga aliança chama homens bons, de homens justos, homens rétegros, íntegros, que se desviavam do mal, está falando de pessoas que faziam de tudo para não pecar. E que eles se destacavam de alguns outros pela vida de santidade que eles levavam. Mas à luz da nova aliança você percebe que a Bíblia não está dizendo que eles são inerráveis ou que eles merecem a salvação pela santidade intrínseca neles. Porque o próprio Jó, lá no final, ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. O que Jó está confessando? Aquele homem íntegro, reto, que se desviava do mal, sabia que ainda precisava se aproximar mais de Deus e que não conhecia Deus como achava que conhecia. Ele ainda tinha suas limitações. Ou seja, apesar da Bíblia falar que Jó não pecou com seus lábios, não fala do que aconteceu no coração de Jó. Jó não pecou com seus lábios, mas lá na frente ele confessa: eu falei de coisas que eu não entendia. Eu falei de coisas que eu não compreendia. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então o que eu quero dizer com isso é que a única pessoa boa que sofreu alguma coisa de ruim vindo de Deus foi Jesus. E mesmo assim não é porque Deus é sádico. É porque Deus ama a mim e a você. Que Ele se entregou na cruz do Calvário. Quando eu falo Deus se entregou, o ser da Trindade, né? A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, se entregou na cruz do Calvário. O Pai arquitetou o plano. O Espírito Santo é quem nos convence e nos faz compreender isso. O que aconteceu lá na cruz do Calvário. Então, se tem alguém que poderia fazer essa pergunta para Deus, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? O único que poderia perguntar isso era Jesus. Ele não pergunta porque ele sabe a resposta, que é por mim e por sua causa. Mas a gente pode perguntar por que Deus permite que coisas assim aconteçam. E aí a gente pode ter pelo menos 3 explicações, né? Consequências naturais do pecado do ser humano, juízo de Deus ou disciplina. Juízo de Deus eu tenho algumas dificuldades de compreender hoje na era da nova aliança. Eu creio que esse juízo se concretizará ainda plenamente. Pode ter pessoas que discordem de mim, mas eu creio que esse juízo ainda se aplicará plenamente. Do contrário, alguma coisa já tinha acontecido, porque a gente vê tanta aberração no nosso meio, tantos pecados, tanta atrocidade, e a mão de Deus ainda não pesou de maneira tal. E talvez você pense: pastor, mas e essas catástrofes? Aí eu tenho um pensamento: eu não creio que pode ser juízo de Deus. O coronavírus é juízo de Deus? Eu não creio que seja, porque se fosse juízo de Deus, os crentes não passariam por ela, porque o juízo de Deus para os crentes aconteceu em Cristo. Então, só para você entender, quando Deus trouxe juízo para o Egito, Ele preservou o seu povo, né, lá na terra de Gósen. Então, Ele preservou o seu povo e os flagelos de Deus, a ira de Deus só era derramada sobre o Egito, sobre o povo do Egito, e o povo hebreu era preservado. Agora, isso não quer dizer que as consequências não atingiam o povo hebreu. Qual é a consequência? O faraó ficava irritado e dá-lhe açoite nos hebreus e mandando eles trabalhar mais. Ou seja, aí não era a ira de Deus que estava sendo derramada. Aí era uma tribulação, uma consequência natural por serem o povo de Deus. Então nós, como servos de Deus, então a gente passa por dificuldades oriundas desse mundo, muitas vezes perseguição daqueles que não amam a Deus, mas a ira direta de Deus o crente não recebe. Então eu não consigo olhar o coronavírus como um juízo de Deus. Pode ser a intensificação do sofrimento,
né? As tribulações que a gente sofre, que a Bíblia fala que eu creio que a igreja passa sim pela tribulação, pelas dificuldades, do ponto de vista meu, pelas tribulações. Agora, não a ira de Deus. A ira de Deus foi derramada em Cristo, amém? Então eu não consigo ver inicialmente se tem um crente passando, um tsunami, tem crente que morreu lá, íntegro, homem reto, tem. Então eu não consigo ver isso como juízo de Deus, porque se fosse juízo de Deus, o crente não poderia sofrer esse juízo dessa forma. O juízo de Deus foi derramado em Cristo. Então, a gente pode aplicar como consequências naturais. A gente não está cuidando da natureza. Deus colocou Adão lá no Éden e falou para a gente preservar e cuidar. A gente não está cuidando. Então tem um preço. E a natureza responde. O homem só quer saber de explorar e não quer saber de cuidar. Então a natureza responde. Então tem consequências naturais da queda do ser humano. Existe o juízo de Deus, como eu respondi, que isso, até a nova aliança, Deus estabelecia juízos para as cidades, para os povos. Mas existe, e isso que eu gostaria de falar para você ficar bem tranquilo, a disciplina. O que é a disciplina? A disciplina de um pai que ama. Eu disciplino a minha pequenininha. Isso não é juízo, é disciplina. A Isabela. Por que eu disciplino a Isabela? Porque eu quero que ela melhore, porque eu quero que ela obedeça, porque eu quero que ela aprenda. E ela me ama, e ela sabe que eu não vou matá-la. Ela sabe que aquilo é disciplina, não é juízo. E eu quero dizer que o nosso relacionamento com Deus precisa ser exatamente estabelecido assim, entre filho e pai. Uma vez que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o que está acontecendo comigo? Pode ser uma consequência natural, por conta da maldade do ser humano. Se eu sou salvo, remido, lavado pelo sangue de Jesus, o juízo de Deus não vai ser. Mas tem situações que eu passo na minha vida que pode ser apenas a disciplina de Deus. Meu filho, você está muito tortinho. Tem que dar uma ajeitada aqui. Você está meio bagunçada a situação na sua vida aí. Então vamos ajeitar aqui. Tá bom? Você vai passar por essa provaçãozinha aqui para você amadurecer. Para você melhorar, para você crescer, para que vocês fiquem mais pertinho do papai. Então, por que a gente passa por dificuldades? A palavra do Senhor vai estar cheia disso. Os sofrimentos, as dificuldades, as lutas para o nosso aprimoramento, para o nosso amadurecimento, para nós estarmos mais perto de Deus. E eu volto, porque eu acabei de falar de Jó. Jó era o homem mais... Hernando Dias Lopes vai dizer isso. Hernando Dias Lopes fala, eu tenho uma crise. Porque... Isso é Hernando Dias Lopes falando. Porque capítulo 1 e 2 de Jó diz que ele é um homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E quando eu chego no final do livro de Jó, ele está dizendo que ele se arrepende, que se abomina no pó e na cinza, e que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, e agora os seus olhos lhe viam. Deus tinha dito de Jó que não havia ninguém na terra igual a ele. E agora Jó está dizendo que ele só conhece Deus de ouvir falar. Então, se Jó só conhecia Deus de ouvir falar antes daquela prova, você imagina os outros. Estava anos-luz da santidade de Jó. Mas o que a palavra do Senhor nos mostra é que nós não estamos aqui em uma competição. Quem é mais santo do que outro, quem está mais perto do que outro. Se eu posso ser mais parecido com Cristo, se eu posso estar mais perto de Deus, Deus vai usar situações, tribulações e problemas para me aproximar dele. Então Jó, apesar de ser o homem mais íntegro, reto e santo que na face da terra, Deus também não estava só ali querendo mostrar para Satanás alguma coisa, é mais profundo que isso. Ele estava mostrando algo para Satanás, mas é mais profundo. Deus ainda estava querendo aproximar Jó mais dele. E ele conseguiu. E Jó pode dizer, antes eu te conheci de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, por que? Aí eu vou refazendo a sentença, né? Se Deus é tão bom, por que ele deixa os seus filhos passarem por tribulações? A resposta é o começo da frase, porque ele é bom. E se ele é bom, ele não seria um bom pai se ele nos deixasse, seus filhos, à revelia, sem disciplina, sem cuidado, sem tratamento. Como nós amadureceríamos, como nós cresceríamos e como nós estaríamos mais perto dele se nós não fôssemos disciplinados e cuidados por ele. Eu gostaria de deixar essa reflexão, que apresenta o evangelho verdadeiro, mas não é porque nós não somos salvos pelas nossas obras e pelos nossos méritos que nós devemos viver uma vida de pecado. Se o Espírito Santo habita em mim, se o Espírito Santo habita em você, o que o Espírito diz para nós é: viva em santidade. Para ser salvo, para merecer a salvação? Não, porque você já é salvo, porque a ira de Deus foi derramada na cruz do Calvário sobre Jesus. E tudo o que você deve fazer agora é viver em gratidão e amor
a esse Deus. Amor a esse Deus. Então, o convite que eu gostaria de fazer para você hoje é: descansemos na soberania de Deus. Não olhe para Deus como um déspota. Não olhe para Deus como os pagãos olham. Eu tenho que oferecer sacrifício. Eu tenho que fazer coisas, senão a ira dele vai ser derramada sobre mim. Tem gente que olha para Deus com esse olhar pagão. Eu fiz uma promessa e não cumpri, agora Deus vai me matar, e eu vou para o inferno, e não sei o que lá, e aquele negócio todo. Não estou dizendo que você não tem que cumprir suas promessas, não é isso não. Você fez uma promessa com Deus, seu voto cumpra. Mas se você não cumprir, você é filho de Deus? Então peça, se arrependa, peça perdão, diga: Senhor, me perdoa. Ele pode agir de misericórdia com você e não acontecer nada, amém, mas ele pode lhe disciplinar também. Por que não vai acontecer nada? Pastor, o senhor não acabou de falar que os pecados não ficam impunes? Não vai acontecer nada se você é filho? Porque Jesus já pagou. Não é porque Deus é injusto, não. Porque todo pecado precisa ser pago. Todo. Não tem uma mentirinha que você fale, um mau pensamento que você pense, que aquilo lá não é pago. Aquilo lá foi pago na cruz do Calvário. Porque Deus é justo. E todo pecado tem que ser pago. Não tem esse negócio de que tá arrependido, meu filho, então tá tudo certo. Não, foi pago. Foi pago aonde? Na cruz do Calvário. Então, se você é filho, chega para Deus e fala: Senhor, vacilei. Me perdoa. Tá perdoado, meu filho. Talvez eu vou deixar passar essa. Se continuar de novo, talvez vai vir uma disciplina. De repente não vem uma disciplina maior. De repente. Por que talvez não venha? Porque o pecado já foi pago na cruz. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa de Jesus. Precisamos de Jesus. Não há salvação longe dele. Não há vida longe dele. Não há certeza e garantia de uma vida eterna sem ele. Porque nós precisamos dele. E todo esse começo pesado e hediondo, terrível, é para que a gente entenda que o Evangelho ele entra nesse contexto. O Evangelho significa boa notícia. E o Evangelho só é boa notícia para as pessoas desesperadas. Então, para a gente entender o Evangelho, para eu entender, não, eu preciso de Jesus com todas as minhas forças, eu preciso entender que eu estou me afogando, que eu estou morrendo, que eu sou miserável, que eu não sou melhor do que aquelas pessoas que eu acho que são tão ruins e que eu vou merecer o céu porque eu não sou tão ruim quanto elas. Todos nós estamos debaixo do pecado. E só somos alcançados pela infinita graça de Deus. O que nós precisamos fazer? Crer em Jesus. Aí você tem uma certeza. Aí você pode sorrir. Porque a partir do momento que eu tenho fé em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em mim, eu tenho uma garantia e uma certeza que não são as minhas falhas que me condenam. Não é o meu pecado que me joga para o inferno. Porque esse pecado foi levado na cruz do Calvário. A Isabela, ela tem uma certeza. Apesar de nem entender isso, ela tem uma certeza. E ela sabe que se ela enfiar o dedo na tomada, que eu já disse para ela que não pode enfiar, se ela colocar o dedo na tomada, pode vir um pampam. Que o pampam, eu não tenho esse negócio de que pessoal, né? Não pode. Pampam é esses meus 2 dedos aqui, na palminha da mão dela. Ela tem 1 ano e 5 meses. Pampam, ó, se fizer vai ter pampam. E ela sabe. É isso aqui, ó. Aí ela coça a mãozinha, nem chora mais, porque a gente não tem coragem de dar mais forte, né? Mas ela sabe que é errado. Ela sabe que se ela colocar o dedinho na tomada, tá errado. E que pode vir pampam. Mas ela sabe que ela não vai ter a mão amputada por causa disso. Que ela é minha filha. Ela sabe que eu não vou matá-la por causa disso. Então ela tem uma concepção. Eu posso deixar de obedecer, eu posso obedecer, porque o papai disse que não é para fazer, porque é errado. Também tenho medo do pampam, mas é só isso que ela sabe que vai ter. Não vai ter mais do que isso. Mas o papai falou, ela não tem essa idade ainda para entender isso, mas lá na frente ela vai começar a entender. Aquilo dá choque. Aquilo machuca. Se o papai falou para eu não fazer, eu não vou fazer porque eu não quero me machucar. A nossa vida cristã é da mesma forma. Você tem que obedecer a Deus, não é com medo dele te mandar para o inferno, dele te matar. Você tem que obedecer a Deus, porque pode vir uma disciplina, como o filho, que dói, né? Mas mais do que isso, na medida que você vai amadurecendo, você vai entendendo. Poxa, eu vou obedecer a Deus, porque se Deus não quer que eu faça isso, é porque Ele quer me preservar. Se Deus não quer que eu não aceite esse emprego, então eu não vou aceitar, porque vai preservar a minha vida espiritual, meu amor a Deus. Se Deus não quer esse relacionamento, não vou casar, não vou fazer isso, porque eu entendi que Deus não quer, que isso vai ser prejudicial para mim e para outra pessoa. Eu não vou adulterar, porque tá óbvio por que eu não devo fazer, né?
eu não vou roubar, eu não vou, porque tá óbvio por que eu não posso fazer isso. Ah, eu vou liberar. Por que eu tenho que liberar perdão? Porque se eu não liberar, isso maltrata mais a mim do que ao outro. Eu fico carregando aquela culpa, aquela pessoa, por que ela fez isso comigo? Por que eu tô me sentindo tão bom? Só mais um, já vou terminar, eu quero terminar, mas já vou terminar. A pessoa que não libera o perdão, ela tá se sentindo melhor do que o outro. Não, isso não se faz. Eu jamais faria isso, porque eu sou uma pessoa boa, ela que é má. Então eu não libero o perdão. Aí você fica carregando mágoa. Sabe que você tá achando que você tá abafando. Deus sabe. Deus conhece meu coração e Ele sabe que não foi eu que errei. Deus está olhando para você e falando, você é um miserável, arrogante, se sentindo bom. O que eu fiz por você? Não te perdoei? Não mandei o meu filho para morrer na cruz? Deus conhece meu coração. Por isso eu não vou liberar perdão. Não faça isso, que é só você que se queima. E só fica ruim para você. Então perdoe, libera perdão, porque Deus disse que a gente tem que perdoar. Né? Na oração do Pai Nosso está lá, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então é algo natural. Uma das evidências do discípulo é o quê? Que perdoa. É tão natural que ele fala assim, olha, na oração quando você for fazer, você fala assim, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, para Jesus, é natural para o discípulo, para aquele que tem Deus, para aquele que tem Jesus, o Espírito Santo habitando dentro dele, você não está fazendo isso, você não está agindo de acordo com o Pai que você tem e com o Espírito Santo que habita dentro de você. Então, dito isso, coloquei três situações aqui, né? Somos todos pecadores. As coisas que acontecem conosco têm alguns motivos, algumas situações. E terceiro, precisamos de Jesus para a salvação e sermos alcançados pela fé. Vamos ficar em pé?